aqui no nosso estúdio, olha só, a gente recebe a doutora Franciele Marabotti Costa Leite, que coordenou o estudo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. E a gente também recebe aqui o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, doutor Carlos Lopes. Muito obrigada também pela sua presença, subsecretário. Boa tarde, sejam bem-vindos. Doutora Franciele, explica pra gente, né, esses números são alarmantes, né? Assim, quando a gente pega para ler toda a pesquisa, é impactante. Sim. Boa tarde, Boa Roberta. Tarde, sejam bem-vindos. Obrigada. Quero agradecer mais uma vez, em nome da Universidade Federal do Espírito Santo, por termos essa oportunidade de falar sobre esses dados que, além de alarmantes, preocupantes, devem nos acender o quanto que esse tema precisa ser discutido, né, e falado para a população. É importante a gente destacar, quando você coloca muito bem os dados, que são dados representativos de estudantes de escolas públicas e privadas, né, de toda a região metropolitana da Grande Vitória. E juntou essa parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo e a Rede Abraço do governo. Tivemos aí a oportunidade de ir a 63 escolas da região metropolitana da Grande Vitória. E aí, mais de 4.600 estudantes participaram de faixa etária de 14 a 19 anos, né? Então, todos esses dados que você falou são desse grupo etário. E esses dados, eles nos mostram o quanto que os nossos adolescentes eles estão vulneráveis, né, à utilização dessas drogas e à experimentação. E as meninas apareceram aí realmente entre as com maiores frequências de experimentação de drogas. E quando a gente fala do álcool, que é dentre as drogas lícitas, né, a mais utilizada, 6 em cada 10 já experimentaram, as meninas também aparecem como as que mais experimentaram álcool e a que utilizam na fase da adolescência, nesse recorte, também como maior prevalência, né? Isso a gente acha, nossa, mas é novidade. É uma novidade para nós, enquanto Estado, né? Porque é a primeira pesquisa que a gente aborda com profundidade todos os municípios da região metropolitana. Mas na literatura isso já é posto mesmo, que as meninas elas vêm experimentando mais cedo e elas vêm usando mais o álcool em si quando comparado aos meninos, né? Isso aí pode ser, né, vários fatores, dentre eles a própria mudança, né, de paradigma de papéis, né, de masculino, feminino. As meninas elas estão adquirindo mudanças de comportamento com essas mudanças de papéis também, dentro desses comportamentos de risco, né? Então, isso já era meio que esperado de encontrar. Agora, é interessante porque a sociedade não imagina isso, né? A gente pensa, historicamente falando, comportamentalmente, até mesmo do que aquilo que às vezes a gente vê dentro de casa. Não, geralmente os homens, os meninos. Mas de uns anos para cá, isso já vem se consolidando. As meninas estão se destacando nesse consumo, tanto de drogas e de álcool também, né? Sim, e isso deve nos alertar, porque às vezes, principalmente para as mães de adolescentes, né, às vezes fica naquele cuidado maior da droga envolto do menino, né, e às vezes se esquece que as meninas estão tão vulneráveis quanto os meninos à utilização dessas substâncias. E desses que já experimentaram, que relataram nessa experiência, 2 a cada 10, né, mais ou menos essa proporção, atualmente, isso também me chamou a atenção, que 8,7% falou que faz ainda o consumo dessas drogas, né? De que forma que isso já pode impactar, subsecretário, a vida desse adolescente e até mesmo a longo prazo, né? De que maneira essa predisposição que talvez eles possam ter, né? Isso pode acabar refletindo na vida adulta? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. O que a gente sabe é que quanto mais cedo esse contato, né, com o uso de substâncias psicoativas, tanto o álcool como as drogas ilícitas, maior o efeito que isso trará, né, o efeito danoso para essas futuras adultos, né, que, de certo modo, têm esse contato precoce com o uso de substâncias. Então, o nosso objetivo, e por isso esse levantamento, porque o governo do Estado tem buscado fazer um diagnóstico para compreender melhor essa realidade, né? Como é que está se dando esse contato de adolescentes e jovens aqui no nosso Estado com as substâncias ilícitas e também as lícitas, né? O álcool é uma substância, é uma bebida legal, né?
Mas, no entanto, a gente tem visto aí como que ele traz de danos para a vida das pessoas. Então, através de pesquisas como essa e outras que nós estamos financiando no momento, através do programa Rede Abraço, a gente tem um diagnóstico dessa realidade e, a partir desse diagnóstico, o governo vai dispor de mecanismos mais efetivos de intervenção, né? É preciso pensar a formulação das políticas públicas baseadas em evidências. Então, através de estudos empíricos como este, feito em parceria com a nossa Universidade Federal, a gente vai tendo a precisão dessa realidade e o modo mais adequado de intervir as melhores práticas de políticas públicas para lidar com essa realidade, sobretudo no que tange à educação e prevenção sobre drogas. São 2 horas e 28 minutos. Você que ligou a televisão agora aqui no Fala Espírito Santo, presta atenção porque está aqui um raio-x, um diagnóstico, né, bem aprofundado sobre o consumo de drogas entre adolescentes de 14 a 19 anos. E aí a gente está vendo que as meninas se destacam nesse consumo e que aproximadamente aí 2 a cada 10 adolescentes relataram, sim, já terem feito a experiência, já terem passado por essa experiência. Eu quero que você mande para a gente o seu comentário. Viu? Você conversa sobre esse assunto? Isso já aconteceu aí com os seus filhos? Já tem mãe participando. A Creuza Dias, na verdade a avó, ela diz, meu neto, gente, eu criei, lutei para ele não usar droga, fumou maconha, só que eu tive que tirar ele de casa com 18 anos. Ou seja, começou cedo, né? E a gente também vê que, de acordo com essas informações, com todos esses levantamentos, falta de informação não foi, porque 90% deles disseram, não, a gente já ouviu essa história, já conversaram, principalmente na escola, né? A escola apareceu em primeiro lugar nessa pesquisa como uma fonte de informação para esse adolescente, doutora? Sim, a gente viu que a maioria, né, 9 em cada 10, já tinham recebido alguma educação promovida, seja pela escola, em sua maioria, ou então dentro de casa, ou acessado essa informação por outros meios, né? Então, só a informação em si, ela não é suficiente, é necessário que se tenha outros fatores protetores ali envoltos desse adolescente. Então, uma questão importante que a pesquisa traz também é o quanto que é importante o cuidado parental com esse adolescente, né? Mas o exemplo que a Creuza traz, né, mostra que também só o cuidado parental ele não é suficiente. A gente é muito complexo a questão do envolvimento com o uso de drogas, né? É necessário que a gente tenha outros fatores protetores trabalhando conjuntamente. Então, a escola, junto com a família, junto com as políticas públicas, com o Estado, a gente tem que estar muito bem alinhado. E essa fase da adolescência é uma fase muito complexa, né? Nós já passamos por isso, a gente sabe quanto que é complexo. É uma fase que já tende a ter um afastamento desse adolescente do núcleo familiar e ele acaba querendo se aproximar dos seus pares. Então, a família ela tem que estar muito próxima, tem que estar ouvindo, escutando muito bem esse adolescente para que ele não se afaste mais. Tem que estar, sim, buscando acolher, supervisionando, vamos usar uma palavra melhor, supervisionando com quem esse adolescente anda, né, com quem que ele se relaciona, porque a gente viu que os amigos também são, né, são grupos importantes para onde esse adolescente vai buscar ter acesso à droga ou para quem é que vai oferecer essa substância. Então, é todo esse arcabouço, vamos dizer assim, família, sociedade, políticas públicas, escola, que tem que estar junto aí nesse processo de prevenção e de enfrentamento. Olha só o comentário que chegou para a gente. Sou professor aposentado e na rede pública municipal de Vila Velha tem tráfico dentro de algumas escolas e alguns coordenadores e diretores se omitem por medo. A gente sabe que essa é uma realidade. Não acontece só nessa escola, não. E aí, diante desses dados, subsecretário, o que o Estado pode fazer diante dessa pesquisa, diante dessas informações que a gente sabe que já é uma realidade, né? Por esses alunos, por essa faixa etária, pela adolescência, que é uma fase de extrema preocupação para os pais? Bom, o governo do Estado já vem atuando num conjunto de ações intersetoriais, porque é preciso dizer que esse problema ele é um problema complexo. Para o enfrentamento dessa realidade, é preciso que um conjunto de ações e políticas públicas sejam adotadas. E aí nós falamos de políticas
públicas, por exemplo, na área da educação. E nós temos aumentado a cada ano a quantidade de escolas de tempo integral aqui no nosso estado, justamente para que essas crianças e adolescentes tenham menos tempo ocioso, menos tempo para ficar na rua e ficar vulnerável, por exemplo, a essas abordagens. Essa é uma ação. Nós temos os centros de referência de juventude. Hoje são 14 em territórios de maior vulnerabilidade social. Nós temos políticas de transferência de renda, como o Bolsa Capixaba. Nós temos um conjunto de ações, por exemplo, na área do esporte, como, por exemplo, o programa Campeões do Futuro. Na área da cultura, um conjunto de ações, de editais. O governo tem feito os maiores investimentos da história do Espírito Santo em cultura. Na área da ciência e tecnologia, oportunizando aos jovens, especialmente aqueles que já estão na universidade, o investimento em pesquisas, em inovação. E, especificamente, com a abordagem diretamente no campo das drogas, nós temos hoje um conjunto de outras ações desenvolvidas pelo programa Rede Abraço, e aí nós podemos citar. Hoje, nós temos aqui no Espírito Santo, todas as escolas da rede pública estadual têm recebido material de suporte pedagógico para que os professores trabalhem em sala de aula de forma transversal, de forma interdisciplinar, o conteúdo de educação sobre drogas. Embora haja todo o investimento, a gente viu aí que não é pequeno, é grande, o senhor acredita que é o suficiente? Porque, ao mesmo tempo, esses dados chamam bastante atenção. Os pais que, enquanto estão pensando que os filhos estão indo para a escola, para estudar, para ter aprendizado, educação, às vezes tem naquele grupinho ali de amigos, ou então no contraturno ali, voltando para casa, na praça. Olha o tipo de experiência que eles têm tido. É o suficiente? Então, como eu ia dizendo, nós estamos falando de um problema extremamente complexo que vem perpassando as últimas décadas no Brasil e boa parte do mundo, né? No que tange à exposição ao uso de substâncias psicoativas, como a professora a doutora Franciele também já disse, nós temos os chamados fatores de proteção social e os fatores de risco. E quando a gente fala de fatores de proteção e fatores de risco, nós estamos falando de elementos de cunho objetivo, e aí nós podemos destacar como fatores de proteção social objetivos, as políticas públicas que o poder público desenvolve, o cuidado parental, né? Mas quando a gente fala também de fatores de proteção, também envolvem questões de cunho subjetivo, né? Por mais que o poder público ele desenvolva as políticas públicas, é preciso levar em consideração que cada pessoa, cada jovem é dotado, cada ser humano, né, é dotado de uma subjetividade. Então, apesar das políticas públicas e de todo o cuidado parental, é preciso que se leve em conta as experiências vividas e vivenciadas, muitas das vezes, por muitos desses adolescentes e jovens. Então, adolescentes e jovens, por exemplo, que enfrentaram traumas na infância, traumas na adolescência, ou que foram expostos a situações de violências, de carências afetivas, inclusive, né? Porque, às vezes, esse cuidado parental, ele se manifesta de forma muito autoritária, às vezes até violenta. E os estudos mostram que esse tipo de intervenção surte efeito reverso. Então, é preciso que esse cuidado parental, que ele exista, e que ele exista da forma mais adequada possível, né? E que, muitas das vezes, essa forma mais adequada se dá através do diálogo, se dá através do esclarecimento, da conversa. É importante o senhor tocar nesse ponto, porque o pai e a mãe que está agora acompanhando o programa falam assim, ok, meu filho experimentou, e aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar agora com esse assunto aqui dentro de casa? Porque ela vai pensar que ela tem dois caminhos. Ou eu proíbo, ou eu libero, né? E aí, qual o caminho, qual a orientação que vocês dão para esses pais? A orientação é que esses pais dialoguem com esses filhos, mostrando para eles os efeitos negativos a médio e longo prazo que o uso dessas substâncias pode lhes causar. Porque muitas das vezes famílias e até professores ou agentes da lei fazem uma abordagem dizendo que as drogas são ruins, e de fato são ruins, né? Mas quando o sujeito experimenta ela, a sensação é muito agradável, é de euforia, né? É de pertencimento. Né? Então, é preciso trabalhar na abordagem do bem-estar, da saúde desse adolescente, desse jovem, a médio e longo prazo. Né? Como que o uso
de uma substância, né? Sobretudo se ela evoluir para um vício, como que ela vai impactar negativamente na relação de aprendizado desse aluno, como que ela vai impactar negativamente na carreira profissional, na entrada no mercado de trabalho, nas suas relações socioemocionais, né, com os seus colegas, no seu ciclo mais próximo. Então, mostrando para eles as perdas que esse uso, né, ele pode lhes trazer. Então, não se trata apenas de proibir ou liberar. Esse discurso simplista, ele, na maioria das vezes, não vai surtir efeito, né? Os jovens, especialmente os adolescentes, eles são desafiados pelo não. Então, quando você diz não faça, ele está sendo quase que estimulado a desafiar esse não. Então, é preciso substituir o não por uma conversa bem estruturada. E os jovens hoje, eles têm acesso a muita informação, sobretudo na internet. E talvez esse seja um grande hiato que a gente percebe entre pais e filhos, né? Às vezes os pais chegam para conversar sobre um assunto com os filhos e os filhos já, de alguma forma, estão mais antenados nesse assunto do que os próprios pais, né? Então, é preciso que as conversas sejam bem instrumentalizadas para que se faça uma abordagem adequada. E, às vezes, vai ter a conversa depois do que aconteceu, né? Uma conversa também preventiva é muito importante. Tem gente relatando, boa tarde, enquanto eu fui coordenadora de 2 casas de acolhimento feminino e masculina, na triagem percebemos que as meninas estão consumindo mais entorpecentes do que os meninos. Algumas fizeram uso ainda aos 12 anos. Tem também o relato aqui do Leonardo, que tem 35 anos, falou, na minha adolescência, quando eu ainda era estudante do ensino médio, participei do programa estadual, do ProERD, e foi de grande importância, né, para mim e para os meus colegas, a importância aqui, ó, de ocupar a mente, né, de estimular, de dar oportunidade para essa faixa etária, principalmente. Roberta, eu moro em frente a uma escola, a guarda municipal, às vezes, está perto, os traficantes no redor, mas a sua maioria, quem está lá são os traficantes, né, e bem perto. E ela fala que a Silvia, ninguém faz nada. Outro relato, precisamos realmente ter um olhar mais atento a essa classe. Vejo também que não adianta o Estado ter a preocupação em ajudar se a própria família não se preocupa, visto que o ambiente muitas vezes influencia muito, né, nessas crianças tomar as decisões. Agora, presta atenção, um motivo que tem levado esses adolescentes a irem, né, fazer essa experiência com as drogas. Conta pra gente, doutora. Então, foram vários motivos relatados, né, mas o que mais nos chama a atenção é a busca por se desestressar, por relaxar, a busca por estar entre os amigos, né, foram os mais relatados. Ou ainda para a questão de redução da depressão, né, então foram esses os motivos pontuados. E aí a gente pensa, né, que isso muitas vezes está atrelado ao próprio afastamento desse adolescente também, né, das relações que ele tem, né, atuais, das relações talvez conflituosas que ele enfrenta dentro de casa. Ele acaba buscando, né, essa fuga, né, desse momento aí que ele não se sente feliz, para uma felicidade momentânea ali que ele vai encontrar nas drogas, né? É importante a gente destacar a questão do uso do álcool nesse contexto, porque às vezes o início o álcool é a principal droga que se inicia mesmo, né, a sua prática. E a partir dela é que se vai dar entrada nesses outros tipos de drogas, tanto que maconha. Pro álcool ficou a média de 6 a cada 10 adolescentes, sim, né? 6 a cada 10, e a gente tem aí quase 50%, arredondando, que já inicia na fase de 11 a 14 anos. Né? Então, cedo, né? Muito cedo. Então, a gente tem que ter essa preocupação também com esse início do álcool, porque às vezes, pelo álcool ter essa naturalização de um consumo, né, vamos dizer assim, lícito, não se tem essa preocupação tão imediata, e a gente precisa estar muito alerta, porque o consumo da droga, ela é danosa, né, para todos, mas em especial para o adolescente, como foi bem colocado aqui pelo Carlos, né, vai ter prejuízos escolares, prejuízos nas relações, né, afetivas desse adolescente, de memória, de transtornos depois, tanto que essa saúde pesquisa mental. revelou isso, que o consumo,
nesse período aí da adolescência, já trouxe consequências, né? Briga Sim, na família, briga entre amigos. Exatamente, e também até comportamentos de risco, como relações sexuais desprotegidas por estar como efeito do álcool, acidentes, né, envolvendo esse consumo aí da substância psicoativa. E já que a maior parte dos adolescentes relataram que recebem essa informação da escola, o assunto, né, prevenção de drogas, prevenção, né, de bebidas alcoólicas, já que vê essa informação preciosa, isso mostra a importância do papel da escola, Carlos? Sim, a escola ela tem um papel fundamental nesse processo. Por isso que nós, do Governo do Estado, no programa Rede Abraço, em parceria com a SEDU, desenvolvemos já no ano passado, né, um material didático pedagógico específico para os professores da rede pública estadual trabalharem essa abordagem em sala de aula. Então, hoje, o Espírito Santo é o único estado do Brasil que tem um material metodológico, pedagógico específico para abordar essa temática em sala de aula. Além disso, o Governo do Estado, por meio do edital de práticas pedagógicas, ele oferece um prêmio de até R$10 mil para professores que estejam desenvolvendo práticas pedagógicas voltado para a educação sobre drogas nas escolas da rede pública do Espírito Santo. Tanto da rede pública estadual, como os municípios também podem participar, né? E o diálogo com a escola chamou mais atenção do que o diálogo com a família, né, sobre esse assunto. Sim, exatamente. Então, a escola que vem ocupando cada vez mais o tempo desses alunos, sobretudo aqueles que ficam no período integral, o dia todo, ela vai ganhando esse protagonismo, né? Então, embora a gente saiba também, e eu sou professor, que os professores estão sobrecarregados de conteúdo, né, a lecionar, mas nós, através do programa, temos incentivado, via mesmo prêmios, né, recursos financeiros, para que os professores se sintam estimulados, incentivados a trabalharem essa temática em sala de aula com seus alunos. Mas, repito, essa temática precisa ser trabalhada sempre com muita responsabilidade e sensibilidade, porque os estudos mostram também que abordagens muito moralistas, muito proibicionistas, elas cumprem um papel reverso. Elas desafiam esses estudantes a usarem. Então, a gente precisa fazer a abordagem, mas fazer com base naquilo que as evidências científicas vêm mostrando. Pode falar. Queria só completar, porque assim, a escola ela tem um papel fundamental, né? Isso é de fato, os dados nos mostram isso, mas a família também ela é fundamental nesse processo, porque os dados também, a gente fez uma análise mais robusta, né, sobre esses achados, e a gente viu que para todas as drogas, todas, a iniciação, a experimentação e o uso atual da droga, ela esteve associada àqueles adolescentes que não tinham cuidado parental presente ali, pai e mãe juntos, né, com esse adolescente. Então, a responsabilidade é da escola, sim, a escola tem uma responsabilidade, mas a família também tem a sua responsabilidade. Eu acho que o desafio está aí, da gente conseguir ter uma comunicação efetiva, escola e família, juntos, né? Porque, às vezes, infelizmente, a gente vê pais que delegam para a escola a responsabilidade total, né, de conversar sobre a temática, e o contrário também, né, escolas que não abordam sobre o tema. E a gente precisa ter essa coesão, né, a escola, a família tem que estar junto ali para proteger esse adolescente dessa fase. Doutora Franciele, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, subsecretário Carlos também, pelo tempo de vocês, a dedicação, parabéns pela pesquisa. Estamos à disposição. E que a gente consiga, né, quando eu digo a gente, né, a sociedade, o Estado, extrair desses dados o que possa alertar a população para que a gente consiga, em casa, manter o diálogo, trabalhar com prevenção, né? E até mesmo aproximar cada vez mais os pais e os filhos, a escola, a sociedade. Obrigada, viu?